Olá, estudante! Esse é mais um vídeo da nossa série das grandes obras literárias brasileiras. Hoje eu quero fazer aqui sobre o livro Macunaíma. Para você que ainda não leu ele, prepare-se que tem bastante coisa interessante. Afinal de contas, é de Mário Andrade. Eu vou primeiro fazer uma observação técnica, depois falar um pouquinho do resumo do livro e depois falar qual a relação de contexto histórico e quais pontos da obra que nos serve para refletir, para análise, para questionamento, ok? Mas antes disso, vai lá, toca o sininho pra gente, dá um joinha, afinal de contas esse material é feito no maior capricho pra você, tá bom? Sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Vamos lá para as nossas informações técnicas? Bom, olha só. Primeira fase do modernismo, o narrador é em terceira pessoa, o estilo é uma rapsódia, já vou explicar, segura aí. O local passa bastante tempo em Amazonas, em São Paulo, embora ele comente outras regiões do Brasil, inclusive até a Argentina, mas basicamente Amazonas e São Paulo. O personagem principal aqui é o nosso Macunaíma, e foi escrito no século XX. Pessoal, ponto importante para a gente falar aqui. Você vai perceber que nessa narrativa tem bastante lenda. Nossa, tem bastante lenda. Tem um gigante. A pessoa que é branca, que vira amarelo, que vira negro. Eu já vou explicar. Vai anotando esses pontos, mesmo que sejam bizarros, mesmo que sejam muito curiosos, que não façam muito sentido de forma lógica, que eu já vou lá no finalzinho fazer a relação, ok? E por isso também que ele é rapsódia, por causa desses contos muito bizarros aí que você vai ver. Só uma informação sobre Mário de Andrade. Mário de Andrade criou o Departamento de Cultura em São Paulo, foi o responsável pela construção da Biblioteca Municipal, que inclusive leva o nome dele. Ficou grande tempo aí do seu trabalho fomentando o patrimônio histórico e artístico nacional. Bom, ele contribuiu bastante para a construção da nossa cultura, do que nós temos hoje aqui no Brasil, ok? Vamos lá para a nossa história. Vamos falar de Macunaíma. Macunaíma eram os heróis às avessas, pessoal. Eram os heróis às avessas. Por que às avessas? Veja bem. Ele era negro, ele era feio, ele era mentiroso, ele era mal visto, ele era trapaceiro, tá? E aí você comenta, nossa, Pro, mas você tá falando que ele era negro, isso é às avessas? Pessoal, porque o nosso imagético de um herói é sempre um branco, quiçá loiro de olhos azuis, ok? E isso é um anti-herói, é quando ele não atende a um padrão tanto físico quanto comportamental, ok? Então vamos seguir o nosso raciocínio aqui. É uma criança, pessoal, que olha, só falou com 6 anos de idade. E aí o Mário Andrade quer trazer o que para nós? É que ele era muito preguiçoso. E principalmente a primeira frase dele, quando ele começou a falar, foi: ai, que preguiça. Inclusive, essa é uma das grandes frases emblemáticas do livro e do filme, para quem assistiu o filme, tá bom? Bom, olha só o que acontece. Nós temos aqui dois irmãos dele, que é o Juguier e o Maná. Detalhe, tá? O Juguier, ele é traído pelo irmão, o Macunaíma, traiu o irmão com a esposa. Depois o irmão foi lá, se casou de novo com uma outra pessoa, e o Macunaíma também traiu o irmão dele. Mesmo assim, vocês vão ver que na história o Juguier vai ser aí o grande parceiro do Macunaíma. Porque o que o Mário de Andrade está comentando aqui pra gente, que os laços familiares estão falando mais alto do que os laços morais, ok? Bom, continuando o raciocínio. Ponto importante para que vocês entendam aí, tá? O Macunaíma, no início, ali na sua fase infante, quando inicia o livro, ele é bastante brincalhão, né? Como eu disse, bastante trapaceiro, bastante infantilizado dentro desta obra, ok? E dentro desta infantilização é quando ele se relaciona com as índias, ok? Aí segura aí. Ele lá, né? Ele mora na floresta, o local ali da Amazônia, enfim, é um campo florestal. E ele encontra, vem aí uma das lendas, ele encontra a Cotia. O que é a Cotia? A Cotia é uma das lendas, né, regionais ali da Amazônia, e essa Cotia o transforma em adulto. Quando ele vira adulto, passado alguns dias, ele encontra a Si. A Si, o que é? Ela é a mãe do mato. Ela é como se fosse a deusa do mato, né, aquela guerreira. E ninguém se relaciona com Si. Quem vai se relacionar com a Si é o nosso Macunaíma. Bom, quando ele se relaciona com a Si,
tem um filho, tá? Esse filho aí ainda falece na vida infantil, ele não se torna adolescente, ele se falece aí. Assim, muito comovida por aquele falecimento do filho, falece de uma doença adquirida na floresta, tá, pessoal? Muito comovida pelo falecimento do filho, ela entrega um talismã para Macunaíma, e ela não falece, ela vira estrela. Pela infelicidade, pela tristeza de ter perdido o filho, é isso que o livro nos conta, ela vira estrela. Bom, e aí o que acontece com esse talismã? O talismã, o nosso amigo Macunaíma acaba perdendo o talismã. Ele perde o talismã, alguém encontra, ele rouba dele. Quem rouba ali não é dado um nome, tá? Um personagem específico, ok? Rouba dele, e ele sabe que essa pessoa que roubou veio para São Paulo. Daí sim ele vem para São Paulo. Olha só como que ele vem para São Paulo. Ele vem para São Paulo num rio. Ele vem de rio. Ele chama os dois irmãos, o Juquier e o Mano, vem para São Paulo de rio, uma parte nadando, que por conta da embarcação não consegue ainda navegar, outra parte navegando, enfim. Quando fala que ele vem navegando, olha só que história. Ele tá num riacho, esse riacho tá alto. E daí, quando o primeiro irmão passa, ainda tá todo, passou em águas claras, passou e ficou branco. Quando o segundo irmão passa, a água já estava meio turbulenta, ele passou e ficou meio amarelo. E quando o último irmão passa, a água já estava quase acabando, ele ficou com o corpo todo enlamaçado. Você percebeu que aqui ele falou um pouquinho? Olha só a metáfora que o Mário quer trazer pra gente. Ele trazou um pouco aqui da construção da sociedade brasileira. O primeiro era o branco, o segundo era o amarelo e o terceiro era o negro, ok? O amarelo indígena, eu tô querendo dizer, ok? Bom, então, chegaram em São Paulo. Foi uma luta para encontrar esse talismã por aqui, essa pedra preciosa. E aí, pessoal, chegando em São Paulo, ele descobre que esse talismã estava na mão de Venceslau Pietro Pietra. Quem é esse Venceslau Pietro Pietra? Na realidade, ele é um monstro, devorador de gente humana. E pausa aqui para um comentário, né? Vamos nos lembrar que nós estamos numa rapsódia. O que é uma rapsódia? É um compilado de lendas urbanas. Nossa, surgiu mais um monstro aí, mais uma coisa ilusória? Sim, a gente está dentro de um compilado de lendas urbanas, ok? Bom, ele descobre que esse Piaimã, esse monstro devorador de pessoas, de carne humana, eles têm uma fraqueza assim, muito fácil para as mulheres, então ele se encanta muito fácil com qualquer mulher. Qual foi a ideia do nosso anti-herói Macunaíma? Então eu vou me disfarçar de mulher, eu vou me vestir de mulher e propor um encontro com esse monstro para que eu possa tomar, né, o talismã dele. Bom, ele marca um encontro e realmente ele tá lá. Só que aí o Piaimã, encantado já por nosso anti-herói vestido de mulher, faz uma proposta. Fala, olha, eu te devolvo o talismã, porque até aqui nesse momento o nosso anti-herói já havia informado que ele se encantava por pedras bonitas e queria aquele talismã, ok? E aí o Piaimã falou, olha, eu te entrego o talismã com uma condição, que você se entregue para mim, porque eu estou encantado para você, com que nós tenhamos uma noite de amor aqui. O que acontece com o nosso anti-herói? Ele foge em disparada, ele não aguenta mais nem ver a cara do Piaimã. E ele foge para onde? Para o Rio de Janeiro. Bom, chegando no Rio de Janeiro, encontram a tia Ciata, que é uma famosa sambista, macumbeira de terreiro, eles vão buscar ajuda dentro daquela religião, ok? Mesmo assim, não saem de lá afortunados, não saem sem nenhuma resposta, não conseguem ajuda, caminham mais um pouco, encontram quem? A véia, a deusa do sol. A deusa do sol, ela é poderosa, ela reside também no Rio de Janeiro. Poderosa, ela atende os seus desejos, só que ela faz algumas trocas. Qual que era a troca dela? Olha, Macunaíma, você tem que se casar com uma das minhas 3 filhas. Se case com uma e daí sim eu te ajudo. Bom, Macunaíma vai lá, faz a promessa e ficam ali procurando o talismã. Até que ele encontra um outro gigante, pessoal, aqui em São Paulo, o Marinquê Teiebê. Esse gigante,
ele não vê formas ali de se desvencilhar, e daí quem ele deixa pro gigante, lembra que você tem os heróis às avessas, né? Um herói imoral. Ele deixa essa filha da deusa do sol, com quem ele iria casar, com quem ele fez toda a promessa, ele deixa para que o gigante o devore. E enfim, ele consegue fugir. Quando ele consegue fugir, olha só agora que devaneio. Lembre que eu estava falando de lendas, né? Que é uma das nossas obras mais de maior quimera, de maior ilusão, enfim, de devaneio. Quando ele tá saindo, ele escreve uma carta para as guerreiras do Amazonas, para as Amazonas, né? As guerreiras, as defensoras daquele povo. Ele escreve uma carta, e detalhe aqui, tá? Ele escreve uma carta, toda a obra até agora é bastante coloquial, que é a ideia do modernismo, ok? Mas ele escreve uma carta agora muito formal, fazendo uma ironia, uma piada com o quê? O parnasianismo, inclusive isso já foi tema de questão, tá? Ele escreve uma carta para essas Amazonas, muito formal, solicitando ajuda, porque ele já estava aqui em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, perdendo as esperanças de encontrar esse Talismã. Bom, o que acontece? Vem ali uma ajuda divina para ele, e o nosso anti-herói vira um pato. É isso que você está ouvindo aí mesmo. Ele vira um pato e ele sai voando como um cavalo alado, nessa busca, até que ele encontra essa pessoa que estava com o talismã. Ele recupera o talismã, mas aí, pasmem, pessoal. Quando ele recupera o talismã e ele volta para a terra dele, a casa dele já está abandonada, como se fosse uma tapera. A mãe dele já tinha falecido. Ele já não tem mais os amigos por perto, os amigos o abandonaram. Ele fica sozinho. Ele volta e fica sozinho. Aí ele vai pro mar chorar, ele é encantado pelo canto da sereia. Ele cai no canto da sereia, cai no mar. Os peixes devoram ele, devoram todo e qualquer pedaço dele, até que ele, numa luta, consegue sair do mar, e ele não consegue recuperar duas partes do corpo, duas coisas. Uma parte do corpo que é o pé e a outra é o talismã. Ele não consegue recuperar. Até que ele com seus, né, com o corpo ali, faltando uma perna, perdão, era uma perna, e sem o talismã já não há muita razão para ele viver. Ele falece, e ele falece como uma pessoa normal? Não, lembre que ele é um anti-herói, um anti, mas ainda é herói, ok? Então ele vira a constelação da Úrsula Maior. É isso, ele vira a constelação da Úrsula Maior, de tão diferenciado e singular e importante que ele era. Acaba aqui a história. E aí, lembre lá que eu falei, guarda quem é o narrador aí. O narrador aqui é um homem que ouviu a história de um papagaio. É isso aí. Para fechar essa rapsódia, a gente fecha com um papagaio que contou toda essa história. Pessoal, o que é uma rapsódia? Ela é um conglomerado de lendas, tá? Ela é quando você junta em uma história só várias lendas. Todos esses gigantes, monstros que eu falei aí, faz parte daquelas lendas, né? A Cotia, principalmente, né? Faz parte daquelas lendas sertanejas, lendas ribeirinhas, ok? O que essa obra, quando você lê ela, você é adolescente, ou quando você me ouve, que você fala, nossa, sem pé, sem nem cabeça, alinear, não tem contextualidade, eu não sou do Amazonas, eu não entendo isso daí, o que essa obra quer me trazer? Primeiro, pessoal, tome nota aí. Ele quer trazer a renovação da linguagem, ele quer trazer uma linguagem coloquial, uma linguagem direta, objetiva. Segundo ponto, a ideia de rapsódia. A gente tem raras rapsódias aqui na nossa literatura nacional. Outro ponto, quando ele fala aí, né, lembra que eu comentei da ideia do índio, do negro e do branco, ele está falando da nossa miscigenação, ele quer aí trazer na nossa obra um pouco da nossa base de nativo, de construção de povo, ok? Ele quer trazer a gente para essa realidade, colocar os pés no chão, falar um pouco dessa brasilidade. Outro ponto, sabe essa ideia de metamorfose? Então, ele foi comido, aí depois ele juntou os seus pedaços, ele virou pato. Essa ideia da transformação, da metamorfose do indivíduo, do quanto que o indivíduo, ora morre em seus sonhos, ora reavive em seus sonhos, ora se quebra em pedaços,
ora ele se junta novamente, ele quer trazer pra gente essa metamorfose humana, falando, ó, é normal do humano isso, se quebrar e se reconstruir, se destruir e se construir novamente, ok? Por que também o anti-herói? Porque ele quer fazer uma crítica, ele quer fazer uma piadinha com todas essas histórias que a gente tem, afinal de contas, grande parte do nosso acervo cultural nacional de grandes obras sempre fala de uma história perfeitinha. E pessoal, lembrando, nessa obra a gente também tem característica antropofagista. O que é isso? Antropo vem de homem, fagista vem de comer, se alimentar, isso mesmo. O movimento antropofagista falava, olha, o Brasil, ele come, ele usa, ele digere, ele utiliza, consome bastante conteúdo europeu. E os modernistas falam assim, ó, não tem problema, tá? A única coisa que eu quero, então, aqui na minha obra é utilizar esses elementos e eu vou transformar para minha brasilidade, para minha cultura, para o meu regionalismo. Por isso que nessa obra tem bastante conteúdo de lendas daqui. Bastante ideia de lenda, de música com samba, de religião, com candomblé, no terreiro lá da tia Seata. A ideia do branco, negro e amarelo, com a ideia da miscigenação, ok? Então ele usa bastante os conceitos lá das lendas, que se tinha em bastante obras europeias, para falar, ó, agora eu quero falar da minha obra aqui, das minhas lendas. Claro, obrigada por mais um vídeo. Deixe o seu comentário se você já leu essa obra, se tem algum tópico que você não tinha lembrado, ou se você lembrou de algum tópico que aqui no vídeo não deu tempo de comentar. Deixe aqui, divide com a gente a sua opinião acerca da obra, que é uma obra totalmente singular na literatura brasileira, mas que é de um indivíduo, de um escritor que contribuiu bastante para o que a gente hoje tem acesso à cultura. Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Até a próxima.